Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Repórter Canção Nova. Vamos falar de uma paixão nacional. Especialidade dos mineiros, o queijo se tornou o novo ouro branco das Minas Gerais. Nossa equipe percorreu o circuito dos queijos artesanais de Itaiandu, no sul do estado. Nas terras altas da Mantiqueira, a receita centenária encontrou características locais que conquistaram o mundo. As queijarias abriram as porteiras para o turismo rural. Da ordenha ao queijo pronto e com direito à degustação. Você vai se surpreender com os queijos de cabra e de búfala. Vamos juntos conhecer esse patrimônio cultural do Brasil? Está no ar o Repórter Canção Nova. O queijo é uma identidade de Minas Gerais, um patrimônio cultural imaterial que o estado deu ao país. Tradição que nasceu nas roças mineiras e ganhou o mundo. Sabia que existe até o Dia do Queijo? A repórter Elaine Santos conta pra gente sobre essa paixão mineira. Ele é símbolo de Minas Gerais. Dizem até que o pedacinho que falta está representado na bandeira do estado. Brincadeiras à parte, mas o trem é bom demais, uai. É hospitalidade que mineiro põe à mesa, acompanhado de café coado e uma boa prosa. Prova aquele queijinho que eu falei pra você que não pode ter furinho. Você vê a diferença. Esse é o Minas Frescal, né? Não é preciso ser mineiro para gostar de queijo, mas é só falar dele que a gente lembra logo de Minas Gerais. O estado, que tem uma das tradições queijeiras mais antigas do país, é o maior produtor nacional de queijo, o Novo Ouro Branco das Gerais. Lá onde o sol se esconde, atrás dos montes, a receita do queijo é a mesma há gerações. Minha mãe sempre fez queijo também. E o que fazer queijo é tradição do mineiro? É, sempre ela fazia. Colocava numa tábua, assim, para ir, porque não tinha geladeira para guardar. Colocava numa tábua para ele ir curando. Todo dia lavava ele dos dois lados. Tornava pôr para enxugar. Agora a gente faz diferente, né? Porque aí você escorre o soro, a gente já guarda na geladeira. Ela não, ela colocava na tábua, porque na época que ela fazia queijo, não tinha geladeira, não tinha força. O leite vem de um pequeno rebanho criado na propriedade. Ele não fazia, né, Varte? Nunca fez. A mãe dele fazia, mas ele nunca fez. Aí eu falava para ele, Varte, ele é mais calmo do que eu. Eu falei, você faz o queijo e eu vou cuidar de outra coisa. E hoje o senhor tira o queijo de letra? Já sabe? Já. Aprende, né, vai? Pega a prática e... Dona Marta foi uma boa professora? Foi. E ela continua assim. No alto da Serra dos Noronhas, em Itaiandu, o queijo é memória afetiva da família da Dona Marta. Nós crescemos comendo queijo mesmo. Porque toda a vida o meu pai tinha vaca de leite e tirava leite. Aí bebia o leite um pouco, sobrava, fazia as quitanas, como diz o povo, e o resto era o queijo. E aí, para fazer uma farinha com queijo para nós comer, o que nós mais comia era isso. O queijo não pode faltar. Queijo não podia faltar, de jeito nenhum. O queijo era também uma forma de conservar o leite. E aí, nessa época, eles não vendiam. Quando ela fazia, não vendia porque não tinha como levar para a cidade. Aí era só para nós comer mesmo, e que quando chegava a gente que comia. Agora é que eu estou falando, as coisas melhorou, porque aí eu comprei o carro, agora eu faço feira. Aí eu levo para vender. Mas quando a minha mãe fazia, não tinha. Não tinha carro, não tinha estrada para andar. Da sabedoria do campo, a identidade dos mineiros. Você ali já cresce aprendendo a fazer Aprendendo queijo? a fazer queijo e fazer comida também. A tradição é tanta que existe até o Dia do Queijo Artesanal de Minas, comemorado em 16 de maio. Isso sem falar que o modo artesanal de fazer queijo no estado é patrimônio cultural do Brasil. O queijo Minas artesanal é feito de leite cru. Agora, no artesanal, eu não pasteurizo o leite. Eu aqueço ele a 40, 41, já adiciono 1 quilo de sal a cada 70 litros. Aqui nós estamos com 100 litros, então eu adicionei 1,5 kg de sal.
Agora a gente vai mexendo lentamente. Na hora que chegar a temperatura de 40 graus, eu vou adicionar o coalho. Aí mexe mais uns 3 minutinhos. Para. Aí aguarda uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos. É o tempo de coagulação. Depois aí eu entro no procedimento depois. O queijeiro de provisão tem uma particularidade. Eu não tiro leite não, entendeu? Eu compro leite para trabalhar. Se tem aí é um tipo de profissão que se depender amanhã de eu fazer, eu não faço nunca. Tirar leite, eu não gosto. Eu adoro trabalhar com leite, mas tirar não é um forte meu não. Mas o queijo é um caso de amor de longa data. Então eu tenho um amor nisso aqui tão grande, porque eu comecei com 13 anos de idade. E eu estou aqui agora, se eu tiver 10 horas da noite em casa, você me ligar e falar assim, ô Giovanni, estou com 100 litros de leite lá, eu não sei o que eu faço. Eu vou lá, eu viro a noite trabalhando porque eu tenho amor. Eu não faço por, assim, querer falar, eu quero ficar rico com queijo, não. Eu quero ficar rico de amizade e saber que todo mundo que come só me elogia, com o prazer que eu tenho de fazer. O segredo meu é esse. Eu acho que é, para mim em particular é. O estado tem 7.063 estabelecimentos de produção de queijos artesanais. Só do tipo Minas, são 3.100, de acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. A Emater estima ainda que a produção chega a quase 22.000 toneladas por ano. Foram os portugueses que apresentaram o queijo ao Brasil. No século XVIII, durante o ciclo do ouro, a receita chegou à região das Minas Gerais. Nas inúmeras fazendas, surgiu o queijo Minas, que fez o país se apaixonar. Combina com tudo. Quem resiste à mistura queijo com doce de leite? E a dupla queijo com goiabada? Unir esses dois sabores resultou em um queijo recheado. Um dia eu estava lá na loja, as pessoas comprando queijo e perguntando da goiabada. Me deu um estalo, falei, mas estão querendo o queijo e a goiabada? Por que não a goiabada no queijo? Aí eu vim no outro dia para a fábrica e comecei a pensar como é que eu ia moldar a goiabada no queijo. Aí eu fiz uma purunguinha, coloquei a goiabada dentro, não fiquei satisfeito. Coloquei na forminha quadradinha pequena, também não fiquei satisfeito. Até que um dia eu vi as formas redondinhas, falei, acho que agora vai dar certo. E fiz esse processo que vocês viram ali. O queijo recheado com a goiabada, depois veio com os outros, com requeijão e alguns outros produtos que a gente faz. Os turistas que vêm a Passa Quatro procuram demais o queijo recheado. O produtor rural trabalha com leite pasteurizado. Nesse caso, o queijo é chamado de Minas Frescal. A gente pasteuriza o leite para fazer o queijo Minas. É o queijo úmido, aquele queijo que solta o soro. E é um queijo que nunca, quando vocês comprarem ou alguém, um cliente foi comprar, nunca pode ser cheio de furinho. Você já viu aquele queijo arrendadinho? Ele tem que ser um queijo com a massa lisinha, ou antigamente como se fazia o queijo Minas. A gente fazia com leite cru. A pasteurização ela mata todas as bactérias que tem no leite. O leite é elevado a 75 graus e ao mesmo tempo resfriado a 35. Há também o Minas Padrão, uma versão curada do queijo que fica com uma fina casca levemente amarelada. A preferência é o meia cura. Em terras mineiras, o queijo em todas as suas formas e sabores encontrou morada fácil. Então, esse é o processo de fabricação do nozinho. A gente literalmente dá nó. Você já viu dar nó em água, em leite? É isso aqui, ó. Vamos lá ver se eu consigo. Faz o contorno. Ó. Ah, deu certo. Isso, aí vai, ó, nozinho por nozinho. É um processo não com a bem artesanal. do senhor, mas saiu. Você pode chegar em casa depois e falar, esse é o nozinho que eu fiz.
O laticínio em Passa Quatro, sul do estado, é fruto de um sonho antigo. Há muito tempo eu tinha um sonho de construir o laticínio. Sou ex-funcionário da Eletropaulo, trabalhei quase 20 anos no estado de São Paulo. E comecei com pouquinho. Eu comprei a propriedade em 1997, já fazem 25 anos que eu estou insistindo. É muito difícil, porém é gratificante. Os queijos eu comecei a fazer por volta do ano de 2005. Eu ainda trabalhava no estado de São Paulo e depois eu saí num plano de demissão voluntária e comecei a fazer os queijos eu mesmo. Aprendi e fui fazendo. E esse aprender que foi uma situação bem, como dizer, complicado, porque eu tinha uma pessoa que fazia o queijo aqui para mim e ela ficou doente. E eu nunca havia tido a curiosidade de aprender. A gente acomoda, né? Deixa na mão do queijeiro, ele fazia muito bem, um senhor de uns 55 anos. Aí ele ficou doente e foi para o hospital. E o que eu ia fazer? O leite é tirado todo dia. Tem que fazer o queijo todo dia, que senão perde. Aí eu fui no hospital e perguntei para ele: seu Antônio, por favor, o senhor pode me falar como é que o senhor fazia o queijo? E fui anotando. Aí no outro dia eu tomei um puxão de orelha e falei: agora você vai ter que fazer o queijo. Porque você nunca aprendeu, você vai ter que fazer de qualquer jeito. E vi, eu tinha mais ou menos uma noção de vê-lo fazer o queijo. Aí do hospital, infelizmente, ele nunca saiu, faleceu. E eu comecei. E fiz por mais de 10 anos sozinho. Nossa equipe conheceu as instalações e o processo de fabricação de alguns tipos. A produção do dia de hoje começou com a mussarela. Essa aqui é a massa da mussarela. Ela fica descansando nessa mesa de hoje para amanhã. Essa é a produção da mussarela que foi feita ontem. A massa de ontem foi trabalhada e feita as barras de mussarela e o nozinho que está na câmara fria. Ao longo dos anos, Eduardo aprendeu que o segredo de um bom queijo começa no cuidado com as vacas. Não conhecia nada de fazenda, de leite, das vacas. Não sabia nem se o leite era branco, se era que cor que era. A gente fez uma adaptação para um freestyle bem rústico. Tem a areia onde elas deitam, é uma areia lavada, tem que ser uma areia bem limpa, para não dar problema de casco, evita mamite. Isso ajuda bem ao produtor e ao conforto dos animais. A alimentação delas é próximo de onde elas deitam e o principal é o conforto. A gente tem que tentar dar o máximo desse conforto para os animais para elas poderem nos devolver em produção. Na roça, o manejo dos animais ainda é mais tradicional, mas o queijo também ganhou novas versões. Teve também um curso de queijo aqui na escola. O prefeito pagou para a gente fazer. Só que o mineiro já sabia. Aí o mussarela nós aprendemos ali. A gente faz mussarela também. Quando dá bastante leite. É pouco leite, né? As vacas são mais para o gasto mesmo. Aí sobra o leite a gente faz. A gente faz, porque aqui é muito longe, não dá para você levar leite para vender. Muitas pequenas propriedades rurais continuam com a produção artesanal. Trabalho na minha casa, faço os meus queijinhos. Eu comecei assim, fazendo e venho para a cidade para vender, batendo de porta em porta. Hoje eu não estou conseguindo bater em porta mais. Todos com mensagem passando para mim. Giovanni, traz queijo para mim. Giovanni, traz queijo para mim. Cada região de Minas Gerais produz um típico específico da iguaria. As cidades das terras altas da mantiqueira foram reconhecidas como produtoras do Mantiqueira de Minas. O queijo artesanal, que lembra o parmesão, deu fama ao lugar pelas inúmeras premiações. O terroir do sul de Minas Gerais é especial. No bom mineirês, o trem-ruá da região é incomparável na produção de queijo artesanal.
Esse é um termo francês para identificar as características do local e o modo de fazer dos produtores. Então a gente tem uma bactéria local, um microclima interessante para os próprios queijeiros que fazem essa maturação do queijo, né? Então são características do nosso território que dão as personalidades para o queijo final desses produtores. Na Mantiqueira de Minas, o queijo de leite de vaca é muito tradicional, mas no sul do estado, novas preciosidades começam a surgir. O ouro branco das Gerais vem também dessas pequenas ou dessas grandonas aí. No Mar de Morros mineiros, o leite de cabra e de búfala também vira queijo. São as riquezas que brotam da Serra da Mantiqueira. Pensa em parar? Não. Se eu amanhã, futuramente, eu provavelmente até vou procurar ver isso, eu já devo estar aposentando, mais uns 2 anos eu aposento, eu acredito. Eu não quero parar, eu quero pelo menos 50 litros de leite, eu quero fazer, porque eu gosto de 2 coisas, são as 2 paixões da minha vida. Fazer o queijo e sair para vender o queijo. Aí eu encontro com um amigo aqui, outro ali, então isso para mim é prazeroso. Jamais quero ficar parado sem fazer nada. Enquanto Deus me der saúde, eu quero trabalhar. Por entre as minas e montanhas Gerais, tradição e vanguarda se entrelaçam. Em primeiro lugar, gratidão a Deus pela saúde, por tudo que eu conquistei, por tudo que a gente ainda conquista e não preciso de mais nada, não preciso mais nada. Se isso é muito, se isso é pouco, eu estou muito feliz com o que eu tenho. Identidade de um povo que deu valor ao que tem no quintal de casa. E hoje o senhor se diz um apaixonado por queijo? Muito apaixonado pelas vacas e pelos queijos. E por minha família. O queijo é paixão do mineiro. Paixão do mineiro. O ouro branco mineiro, de novo, reluz para o mundo. Cada região do estado tem o seu tipo de queijo característico. Nós vamos conhecer o Mantiqueira de Minas, típico do sul do estado, das terras altas e dos queijos premiados. É o circuito do queijo artesanal de Itaiandu. Logo após o intervalo, eu espero por você. Já, já! Das Minas às Gerais, muitas são as riquezas. O estado descobriu seu novo ouro branco e ele pode ter variações. Na Serra da Mantiqueira Mineira, não é só leite de vaca que vira queijo. Iniciando nossa visita ao circuito do queijo artesanal de Itaiandu, vamos ver que as búfalas também mostram todo o seu potencial. A 1000 metros mais perto do céu, eles são a atração da montanha. Esse é o Afonso, o búfalo mais famoso do Brasil. Todo mundo quer dar uma voltinha, inclusive eu. Mas as estrelas do lugar são um tanto quanto apetitosas. E as responsáveis, claro, são as búfalas. Nós fomos conhecer essa fazenda na Serra da Mantiqueira, na cidade de Itaiandu. Na entrada da propriedade, um símbolo da fé de quem confia tudo a Deus. A gente não faz nada se não for pela proteção e as mãos de Deus, né? E o sítio aqui recebe o nome de Sítio São Francisco, por causa do meu sogro, chamava Francisco e nasceu no dia de São Francisco, né? E o São Francisco, além de ser protetor dos animais, né? Tem uma frase que é o nosso lema aqui, né? Faça primeiro o necessário, depois o possível, de repente estará fazendo o impossível. Entre uma prosa e outra, seu Carlos contou um pouco da história do local. Está
fazenda aqui. Aqui nós somos uma unidade, era uma fazenda enorme. Era da propriedade do meu bisavô. Ele era um imigrante italiano, né, que foi um dos pioneiros da importação de gado holandês no Brasil. E essa fazenda chegou a ter 50 famílias morando, então eu tive a grata satisfação de ser criado nessa fazenda, né? Me formei em veterinária, hoje tenho os 2 filhos também, médicos veterinários. E a vida inteira nós tivemos a ligação com a vaca, né? Aí um período eu fui morar no sul, quando eu voltei a gente tinha vendido o rebanho, falei para a família, vamos mexer com alguma coisa diferente. Porque aqui no município de Itaiandu, né, que é um polo muito desenvolvido de pecuária leiteira, né, de gado holandês, o pessoal em geral só se fala em vaca, né? E aí fomos visitar um criatório de búfala próximo a Belo Horizonte, que por aqui não tem ninguém. E ficamos encantados com as búfalas, né? Búfala é assim, né? É amor à primeira vista mesmo. E aí trouxemos as búfalas para cá, né? E lógico, muita gente chamando a gente de louco, né? Falando, o aprendizado na verdade, ele é diário e constante. Eu falo que aqui com a nossa equipe, que todo dia a gente aprende com elas, né? Porque como a região não tem ninguém que cria, né? Muitas vezes a gente tem que aprender por tentativa de erros e acertos, né? Do rebanho de 200 cabeças das raças Mediterrânea e Murra, 55 fêmeas estão em lactação, produzindo em média 550 litros de leite por dia. O búfalo, ele se adapta em regiões diversas, né? A gente vê vídeos, fotos, né, muitas vezes de búfala na neve, no deserto, né? Então, o búfalo se adapta muito, que eu acho, quando a gente leva o bem-estar para ele, independente do que aonde ele estiver. Há uma grata satisfação de trabalhar com as búfalas. Caminhamos até o antigo silo da fazenda. Esse aqui está dentro da terra, né? Vocês podem notar. E dentro dessa aqui tem uma temperatura e uma umidade que favorece a maturação dos queijos, né? Queijo, quanto mais colorido de mofo, melhor ele fica, né? Então eles são os mofos aqui, né? Bactérias, todas estão localizadas aqui dentro, né? A gente tem um queijo pedra da mina e ali um queijo que a gente chama de pedra branca, né? Então esses queijos, cada dia que passa, ele fica um sabor bem peculiar, né? Aqui a gente quer que esse queijo fique pelo menos, né, no mínimo uns 6 meses, para ter, né, o real sabor e O Pedra da Mina é um queijo autoral e premiado. Quando a gente pensa em búfala, a gente pensa em mussarela. Nunca se viu outro queijo de búfala, né? Foi onde a gente resolveu diferenciar, pegar as outras, aproveitar as coisas que a gente tem na propriedade para poder fazer queijo maturado. Então foi onde a gente fez a ideia de fazer um queijo para maturação, que é onde que foi criado o Pedra da Mina, que é um queijo de massa dura, criado para poder ser maturado, e o Pedra Branca, que é um queijo de massa mais mole, que também foi criado para poder ser maturado dentro de silo, com mofos específicos, aproveitando o terroir do local, né? A gente tem o cheiro da terra, a gente tem a umidade passa um gosto bacana, vai da imaginação de cada um na hora que experimenta. Ele sozinho tem 2 medalhas de ouro, uma de prata e outra de bronze. Então, a ideia do Pedra da Mina, porque nós estamos aqui nas terras altas da Mantiqueira e estamos aqui com os picos, né, ligados à serra, que cada um tem uma marca própria, né? E nós quisemos associar, né, um tempo de maturação aos queijos nossos. Então, a Pedra da Mina seria o pico mais alto, né? Acho que é o 2º maior pico do estado de Minas Gerais. Então, nós quisemos, né, batizar o nosso queijo com o nome desse pico tão lindo que a gente tem aqui pertinho de nós aqui. Mas há outros premiados. A bolinha de mussarela conquistou medalha de ouro em Belém e medalha de bronze em Araxá. Flor de Leite levou o ouro também em Araxá. A burrata foi prata na Ilha do Marajó. Então, acho que a palavra é reconhecimento. O que mostra? Que a gente está no caminho certo, entendeu? Então, assim,
mostra que a equipe está unida, que está todo mundo com o mesmo propósito, né? Então, assim, isso foi uma consequência do trabalho diário aqui. E esse queijo é fruto de um trabalho, uma dedicação diária de todo mundo envolvido no processo, né? Quem diria que um animal assim tão grande, de quase 1 tonelada, produziria algo tão nobre, chamado na Mantiqueira de pérola da serra. É assim que essas preciosidades nascem, mussarela de búfala. As búfalas são ordenhadas pela manhã e vem o leite para o laticínio. O leite chega dentro desses 2 tanques, onde que é colocado coalho, colocado fermento, e a partir daí a gente espera a massa dar ponto. O que é a massa dar ponto? Ela esticar. Essa é a base de todo produto de mussarela, essa é a base. Aí daqui, com esse queijo quente, aí a partir desse processo agora eu faço qual queijo que eu quiser. Se eu quiser fazer uma bolinha, se eu quiser fazer uma barrinha. O queijo cada dia é uma surpresa, né? Ele nunca é a mesma coisa, né? É ele que manda na gente, não a gente que manda nele, né? E de hoje está te dizendo o quê? Hoje nós conseguimos mandar nele. Vai uma burrata aí? Recheada com creme de leite fresco, é feita uma por uma. É um tipo de queijo para ninguém botar defeito. Do queijo começa aqui, porque ninguém no mundo conseguiu fazer um queijo bom com leite ruim. Então a qualidade aqui é primordial. Nós temos que ter a obrigação de ter um leite de altíssima qualidade. A búfala precisa da presença da cria, né? Então o bezerro, a gente chama de bezerro, o bezerro vem, mama, né? Ela desce o leite, a gente faz o teste da caneca, seca com papel toalha, põe o pré-dip, seca com papel toalha e depois põe o conjunto de ordenha, igual a de vaca mesmo, né? Então, cada uma tem, você pode ver, a mãe não amamenta a filha da outra, né? Observamos que uma das tetas fica à disposição para que o bezerro mame também. Bufara, vem bufara. O cuidador desses pequenos curiosos é Gabriel. E como é que é a experiência de trabalhar com búfala? Você chegar aqui é outro bicho, é um relacionamento muito incrível. Você chega aqui, você vê que toda a atenção que você dá para eles, eles atraem. Não é só você sair de casa e vir trabalhar, tem algo mais aqui envolvido. Como é que faz para conquistar cada um? Eu acho que é pelo carinho, amor, até pela fala, do jeito que você fala. Quando você chama, vem aqui, Juju, vem aqui. Você vê que eles atendem, chacoalha a cabeça, vem pulando pro seu lado, que lá com certeza te ganha. Coça as dedos, você vê que ela interage. De vez em quando eu vou ali embaixo nos coisas, eu vejo que elas não chegam, elas ficam andando atrás da gente, querendo carinho. Na hora que você quer sair, elas te cercam para continuar dando carinho para elas. Aquilo lá é muito emocionante. Isso daí não tem preço. Nem precisa dizer que eles são mansinhos, deu até vontade de trazer um para casa. E não importa o tamanho, eles gostam mesmo de carinho. Quebra de paradigma que búfalo é um animal bravo, né? Como vocês estão vendo, é um animal extremamente dócil, que não tem risco nenhum e que responde ao carinho que a gente dá, né? Totalmente diferente da vaca. Lógico, os princípios são o mesmo, né? Ela sente mais calor que os outros animais, né? Então o que ela precisa? Ela precisa de uma boa área de sombra. Por isso que a búfala precisa de água. Não é que a búfala precisa de água, ela precisa de um bom sistema de sombra, um bom sistema de resfriamento. Por isso que na ordenha elas tomam uma ducha antes da ordenha para poder amenizar um pouco essa troca de calor. O manejo é muito importante em tudo, desde a hora do pasto, desde o ambiente que elas estão, desde a nutrição que elas comem, para poder produzir um leite bom. Elas não produzem muito leite, elas produzem muito queijo. Enquanto a vaca gasta em torno de 10 litros para fazer 1 quilo de mussarela, a búfala gasta em torno de 5 a 5,5. Então, além do mais, são animais que, além de
de ter essa produção, né, gerar renda, são animais que dão um prazer muito grande da gente interagir com elas. O leite de búfala é mais branquinho e nutritivo. O produto de búfala ele não provoca alergia em quem consome, né? E os queijos maturados também sofrem o processo, a lactose, sofre a ação das bactérias que são desdobradas. Então, quem tem, no caso especificamente dos queijos maturados de búfala, quem tem alergia à proteína e que tem intolerância à lactose, podem consumir qualquer um desses queijos que estão aqui dentro. No laticínio, conhecemos as pessoas por trás dos queijos. São todas essas mãos aqui que fazem os queijos de búfala da Mantiqueira. Aqui a gente tem uma união muito grande, né? Como se fosse uma família, que a gente acaba convivendo muito mais entre a gente do que com os próprios parentes, né? Então, assim, é uma relação bem próxima com o mesmo foco, né? Produzir uma boa mussarela. Há 8 anos, Ellison trabalha ao lado da esposa. Eu e a minha esposa já faz 8 anos que a gente está fazendo e a gente gostou muito aprendeu e está fazendo até hoje, né? Então é muito bom fazer. Aprendi a fazer aqui. Você imaginou na sua vida um dia trabalhar com búfala? Jamais. Nunca pensei. Nunca pensei em mexer. É uma experiência que foi muito boa, né? Nem imaginava. E começamos e no começo achei que ia ser difícil, mas foi muito fácil. As mãos ágeis trançando a massa já passaram por muitos erros e acertos. E as primeiras experiências? Foram horríveis, foram horríveis. A gente chegou a perder muita massa, perder muita mussarela, não dava certo. E a gente foi apanhando muito, porque aqui é uma região que todo mundo sabe fazer queijo. Mas de vaca, de búfalo ninguém sabe. E aqui não tem como, vou ali no vizinho perguntar para ele, o que você fez que deu certo, o que eu fiz que deu errado. Então a gente foi aprendendo na marra. A mussarela nossa é uma mussarela italiana. A gente começou a produção nossa de mussarela, pariram as primeiras búfalas, e a gente não conseguia fazer a mussarela de búfala, né? Foi onde a gente teve que buscar recurso. Quando a gente pensa em mussarela, a gente pensa em mussarela de búfala. E aonde está a mussarela de búfala? Na Itália. É onde veio o italiano para o Brasil, eu aprendi a fazer mussarela com ele e a partir disso a gente vem evoluindo. Antigamente a gente fazia em fogareiro, fazia em fogão a mussarela, foi evoluindo para caldeira, hoje a gente já tem o nosso laticínio montado com toda a estrutura para poder garantir qualidade. A bênção do novo espaço foi em abril desse ano. Onde tem a família, né, tem a presença de Deus, né? Então a minha esposa é uma apaixonada, o Pedro, médico veterinário, é um apaixonado, o Rafael, médico veterinário, é um apaixonado, e os funcionários acabam fazendo parte integrante também sendo também da nossa família, né? O dia não podia terminar sem experimentar o queijo de búfala. Pé da mina e pé da branca. Ele é mais suave. Bem suave. A burrata estava de lamber os dedos. E, sem dúvida, também a gente quer que eles sempre experimente um pouquinho do nosso queijo, né? E deixe um pouquinho deles e leve um pouquinho de nós para onde forem, né? O sítio São Francisco está de porteira aberta para o turismo rural. Pode acompanhar todo o processo da ordenha ao queijo pronto, além do contato com os animais. A búfala, lógico, desperta muito interesse nas pessoas, né? Assim, no sentido de um animal bravio, né? Então, quando eles têm o contato, né, físico e direto com os animais e vê que não é nada a ver com essa parte de selvagem, de bruto, é o contrário, né? São animais meigos, dóceis, eles ficam realmente muito impressionados, né? Para quem nunca experimentou, os produtos feitos de leite de búfala são um capítulo à parte. Olha nos animais e vê que realmente eles estão felizes, é o que a gente busca. Na verdade, a felicidade aqui é um tema que a gente preza muito, né? Porque a gente costuma falar que a gente não vende queijo, né? A gente vende felicidade. O cliente, ele precisa estar feliz quando ele adquire o produto, né? E essa felicidade precisa estar nos nossos funcionários, né? Nos nossos visitantes e
nas nossas búfalas, né? Cheiro de mato, prosa e café na roça. Ah, não deixe de andar no búfalo e registre tudo, vale muito a pena. Eu convido todo mundo para vir aqui, dar a honra de conhecer esse pedacinho de terra aqui, né? Que não é, que é o fim do mundo, mas o comecinho do céu, né? Nossa próxima visita te leva ao mundo dos queijos de cabra, tão saborosos quanto. Fique com a gente e anota a dica aí, logo depois do intervalo. Deixe de lado a opinião formada sobre o queijo de cabra, porque certamente você vai se surpreender. O alto da Serra da Mantiqueira é um ambiente favorável para a criação desses animais. Aproveite a vista, a visita e o sabor inigualável desse tipo de queijo. Sobre as Montanhas Gerais, o bronze reluz. De novo, a Serra da Mantiqueira revelou ao mundo uma de suas preciosidades. O queijo de cabra do tipo Boursin conquistou o 3º lugar no Mundial de Queijos 2022. Nós visitamos a propriedade em Itaiandu, no sul do estado, para conhecer a nova estrela mineira. Um sabor suave, né? Ele vai derretendo na boca, né? Parece um requeijão, até bem cremoso. Nossa, combina muito com azeite, né? Combina bastante com azeite. Um queijo ficou bem interessante, né? O sabor dele. Júlio nos mostrou o processo de fabricação dos queijos. Esse é o queijo feta, esse que a gente está fazendo. É um queijo, o pessoal usa ele muito em salada, em restaurante usa ele muito. É um queijo que o pessoal usa ele para que ele derrete bem, para poder colocar num pão, às vezes, de manhã. É um queijinho que fica um pouquinho mais salgado até que o normal até, mas é um queijo muito gostoso, muito saboroso. Esse aqui a gente acabou de tirar ele, a gente vai começar agora a dar o tombo na massa dele até. Que a gente vai virando ele para ele poder pegar o molde da massa agora até. O Boursin exige um trabalho manual e delicado. Esse é o Boursin que a gente está fazendo, são as bolinhas que ficam no azeite com óleo de girassol. E tem a pimenta rosa, né, que é a pimenta aromática, essa não é uma pimenta picante, que ela vai dar um sabor gostoso no queijo, fica com um aroma bem gostoso. Mas só com a pimenta rosa, é só a gente que está fazendo. É um queijo de massa láctica, esse de coagulação enzimática, que ele fica 24 horas coagulando no tanque. Daí depois a gente tira ele depois de 24 horas que ele fica coagulando. Daí a gente põe ele nos panos, nos sacos com pano, para ele poder escorrer todo o soro dele, para daí vai ficar só a massa do queijo, daí que a gente vai trabalhar essa massa. Que a gente vai informar ela, vai dar molde nela para poder fazer os queijos. O laticínio trabalha exclusivamente com leite de cabra. Pasteuriza o leite para depois fazer o queijo. A gente faz com leite cru, só o parmesão, que é o caprino romano, que a gente faz com leite cru. O rebanho tem mais de 300 animais. Por dia, 170 litros de leite ganham forma e textura em 10 produtos. E aqui nessa mesa, então, a gente tem todos os tipos de queijos que o senhor produz? Estão todos os queijos que a gente está produzindo agora, até o momento, né? A gente vai ter mais uns logo em breve. Aqui a gente está o feta, que é aquele queijo que eu estava virando, que eu fiz a viragem dele lá. Depois é os fetas temperados, esse com za'atar, e depois esse daqui com páprica doce defumada, que são esses queijos aqui. Daí depois esses daqui são a linha dos Boursins que a gente faz. E quem que testa todas essas receitas? Eu que vou fazendo e vou testando. Daí depois eu testo, vejo se ficou bom e depois eu vou para a família. Daí levo para a família para eles desgustarem, para ver o que eles acharam, para ver se ficou bom. Se a família aprovar, aprovada, aí entra em linha. Pelo feta, que é o nosso queijo mais tradicional, um sabor mais suave. Esse é com páprica doce defumada, esse. Muito bom também. Esse é qual? Esse é o feta temperado também com za'atar, que é um tempero árabe, uma especiaria árabe. E esse é o nosso carro-chefe, esse que é o buchete com o chimichurri, esse.
É um queijo que ficou muito bom esse. O pessoal teve uma aceitação muito boa desse queijo. Meu preferido. É o preferido esse, né? Impressionante, né? A história desse empreendimento familiar é recente. Como que o senhor aprendeu a fazer queijo? A gente foi na luta da pandemia, né? A gente foi aprendendo a fazer queijo. Antes da pandemia, da gente começar a fazer os queijos, eu já tinha feito alguns cursos já na Canitoche, lá já tinha feito alguns cursos para poder aprender a fazer queijo, só que nunca tinha feito queijo, né? Daí na pandemia a gente foi obrigado a estudar, a aprender. Amigos ajudaram a gente na época, porque a gente não tinha estrutura, não tinha como fazer, e a gente armazenou e foi vendendo. Fazia muito era o parmesão que a gente fazia, que era o caprino romano. Daí isso eu já sabia um pouco, e daí depois os bursãs eu sabia mais na teoria, na prática não. Daí foi obrigado a aprender. Foi aprendendo, fazendo teste, melhorando, aperfeiçoando, até a gente chegar nos queijos que a gente está fazendo hoje. E no geral, o que as pessoas acham quando experimentam queijo de cabra? Então, foi muito engraçado, porque tem esse tabu do queijo de cabra, já ter o gosto forte, o gosto de cabra, de bode, né, que o pessoal fala, e os nossos queijos não estão tendo esse gosto de bode, não tem esse cheiro, nada, o pessoal já ia com aquele preconceito, com aquele medo de experimentar o nosso queijo, só que na hora que experimentava, via que não tinha o gosto, o pessoal gostou muito, porque é uma massa bem suave, bem leve, o queijo de cabra, é de fácil absorção até para o nosso corpo, então é um queijo muito gostoso. O mercado que está abrindo agora, eu acho que o pessoal está perdendo medo, está querendo conhecer sabores novos, né? Os queijos são produzidos há muito tempo, mas o primeiro veio a partir do leite de cabra, porque esses animais eram domesticados pelo homem. Surgiu então essa iguaria, que hoje é chamada de joia da mantiqueira. O clima nosso aqui, eu acho que é bom para as cabras até, elas não gostam muito porque elas gostam muito do clima quente mesmo, né, que é o ideal para elas, mas o nosso aqui a gente tem aquele frio extremo mesmo, a gente não tem. O que ficou bom aqui para a região nossa aqui, que é o terroir que eles falam, né, é o leite, a produção do leite, né, que eu acho que alguns nutrientes que tem na nossa terra, aqui algumas coisas que tem nas plantas acaba absorvendo do solo, passa para as plantas, né, e a gente acaba fornecendo para elas através da silagem, o capim, e isso é o famoso terroir, né, que entra no sistema todo, né, e acaba passando para o leite, né. O leite e o queijo, com certeza, ficam com um gosto diferente. O que o senhor mistura aqui no prato? Aqui é a silagem de milho que a gente fez, né, que é o milho que a gente produziu aqui, e a gente vai, agora depois a gente mistura a ração para poder ir fornecendo para elas até depois. O milho com a ração. E a silagem tem aqui, né? É bem cheirosa, e ela tem bastante grãos de milho dentro na silagem também. Isso tudo a gente ajuda na absorção dela dos nutrientes, né, e acaba a gente reduzindo o custo também na hora da produção do leite também. Porque já tem bastante milho na silagem, né? E então, o terroir está aqui. O terroir está aqui. É aqui que eu acho que ajuda, que tem os nutrientes que tem aqui, né, que vai tirando da terra e acaba passando para elas e vai dar o gosto lá na frente, lá no queijo lá, que vai dar um gosto diferente. As cabras são criadas em sistema de confinamento. A gente separa elas por idade, né? Por exemplo, são as que vão dando crias, a gente vai formando lote, né? E depois a gente vai fazendo lote por produção. As que produzem mais ficam no lote separados para a gente poder dar alimentação adequada para elas continuarem produzindo, continuarem com a produção boa de leite, né? E a gente tem um manejo, facilitando o manejo. E como que é esse manejo que é feito? O manejo, daí a parte de ração delas, o trato com silagem, essas coisas tudo, elas são bem diferentes, porque daí a gente tem que dividir mais o trato com elas, passar mais vezes, para elas incentivar elas comerem mais até, e acaba elas sendo bem mais seletivas mesmo que as vacas até. A água para elas tem que ser só água limpa, só se tiver alguma sujeira na água, elas já não tomam água já até. E são as coisas que a gente foi aprendendo no manejo com elas no dia a dia, a gente foi apanhando bastante e fomos aprendendo. Se tem uma coisa que se percebe logo, é que elas são bem curiosas. Gostam de carinho, e quem não gosta, não é mesmo? Não perdem uma brincadeira. Também são obedientes nas 2 ordenhas diárias,
Aliás, esse é um processo que pode ser acompanhado pelos visitantes. A interação com os animais é diversão na certa. A gente então vai amamentar essa cabritinha, elas mamam aqui, ó, nesse aqui que chama aleitador. É uma espécie de mamadeira, né? O leite está quentinho, mesma temperatura como se estivesse mamando na mãe. Então a gente vai colocar aqui. Na mamadeirinha, vamos ver ela mamando. A cabritinha tem mais ou menos 1 mês. Olha que belezinha essa experiência, gente. Olha que fofo. Outra atividade bem legal aqui, que a criançada deve gostar muito, é amamentar as cabritinhas. O Gustavo está aqui, está me ajudando, a gente então vai viver essa experiência. Olha o mamá! Que belezinha! A criançada deve adorar, né? Olha só! Você está com fome? Você está com fome? As cabritinhas ficam aqui até por volta dos 3 meses, elas são amamentadas assim ou no aleitador 3 vezes ao dia. O leite de cabra tem por característica o baixo teor de gordura. Na dúvida, não deixe de experimentar. Não só mineiro que gosta de doce de leite, né? Mas olha, a gente tem também o doce de leite de cabra. Como é que o senhor chegou a essa invenção aqui? Ficou muito gostoso. Depois de muitos testes, né? A gente conseguiu fazer esse doce de leite, que ficou muito bom. Ficou bem suave, pouco açúcar. Ficou interessante o sabor dele. E a aceitação é boa? A aceitação está sendo muito boa. O pessoal está gostando bastante mesmo dele. Mas como bom mineiro, eu sei que mineiro gosta de queijo com doce. Tem. Eu vou experimentar, né, tá? E fica muito bom. Essa combinação do queijo feta com doce de leite ficou muito bom. Não tem coisa melhor, gente. Que bom. Pode lamber os dedos. E bom é a satisfação da gente ver, né, o pessoal gostando dos produtos que a gente está fazendo. Isso que é o melhor ainda, né? Motivação para continuar. Motivação para continuar. Novas surpresas vêm por aí. Quer melhorar, né, fazer mais alguns tipos de queijo, que a gente não faz nenhum queijo ainda maturado. Porque a gente estava fazendo parmesão, mas a gente parou por causa da quantidade de leite que a gente não estava. Agora a gente quer fazer mais uns queijos maturados para a gente poder fazer e um sonho nosso que é de fazer os queijos com ovo. O turismo rural mineiro só é completo se tiver uma boa prosa. E engraçado que a gente achou que a cabra ia ser uma vaca pequenininha, né? Depois que a gente viu que não era completamente diferente. Os bichos são super diferentes, o sistema, o manejo, até a alimentação delas já são muito mais seletivos que as vacas. Vamos criar cabra que vai ser mais fácil, um animal mais simples, né? Menor, mais fácil de cuidar. E a gente começou com cabritinhas até, nem eram cabras ainda, a gente começou criando, aprendendo. Esses dias de vida das cabras, porque eu achei que as cabras iam dar menos trabalho, porque praticamente o trato que a gente dá para uma vaca, a gente consegue tratar de 10 cabras. Então isso que foi o que mudou, né, que deu essa diferença. Daí eu achei que ia dar bem menos serviço. Só que a gente foi vendo depois que não é nada que dá menos serviço, é o mesmo serviço das vacas. A parte legal é que a gente está tendo uma produção familiar, né? Eu com o Júlio que fazemos todas as etapas, desde de colocar a cabra para enxertar, a aparição, todo o controle, né? Toda a gestão é feita por nós, e desde a parte de vendas, a parte de marketing, tudo é feito. O motivo bastante a gente é as crianças, né? Que a gente tá um negócio que a gente pensa, é um negócio da família mesmo, né? Que a gente pensa para poder ficar para eles tomarem gosto, né? Depois da atividade, gostarem, e a gente tá sendo muito gratificante a gente mesmo produzir o leite, transformar ele em queijo e tá levando um queijo bom, excepcional para o pessoal, e o pessoal tá gostando, e o que tá mais motivando a gente, eu acho que é isso, que a gente está quebrando esse vínculo que tem da venda e o pessoal gostar dos nossos produtos, está sendo bem gratificante isso e está motivando bastante a gente. É uma coisa que a gente sabe que pode ter continuidade, né? Que pode nossos filhos darem continuidade disso. E é muito gostoso essa parte de produzir. Você também ajuda, né, filho? E é muito gostoso produzir, porque você depois, quando a pessoa fala, nossa, que queijo gostoso, é tão gratificante você saber que aquele todo esforço seu, todo cuidado, todo carinho, tem retorno, né? Você consegue ver que é muito gostoso, que a pessoa está gostando, que o trabalho está sendo legal, está sendo positivo, que as pessoas estão aprovando. Então esse retorno da parte do cliente, da parte da pessoa, é muito bom, é muito gratificante, dá força para a gente continuar e querer crescer e passar por todos os obstáculos e pensar sempre no melhor.
Antes o senhor trabalhava com o quê? Fibra ótica eu trabalhava lá em São Paulo, lá, daí a gente fazia instalação de fibra ótica lá. Daí, quando acabou muito serviço lá, daí eu resolvi vir embora pra cá e começar a mexer com leite. Até. O senhor acabou trocando também a rotina, o cenário, né? O senhor saiu de uma cidade agitada, São Paulo, e veio aqui pra essa natureza linda. Bem melhor, né? Nosso estilo de vida, qualidade de vida, bem melhor que lá, né? Lá a gente acaba, se for ver pelo tempo que a gente fica no trânsito, tudo, a gente acaba trabalhando muito mais tempo que a gente fica, né, no serviço. Se for contar desde a hora que a gente sai de casa para ir trabalhar até na hora que chega, né? Valeu a pena a troca? Valeu muito. Valeu muito mesmo, nossa. Quando muito você bom. olha para essa mantiqueira aí, o que você pensa? É muito bonita, é uma região muito abençoada, né? A Mantiqueira revela muito mais que suas belas paisagens. São experiências, sabores e histórias. Histórias de gente que traz na essência a hospitalidade, que abre as portas para oferecer o que tem de melhor. Gente que acredita que o reconhecimento é mais que um prêmio. O bronze hoje brilha como o dourado de quem chegou lá entre os melhores. E tem muito mais no circuito do queijo artesanal de Itaiandu. No próximo Repórter Canção Nova, a gente te leva para um passeio nas queijarias que produzem o Mantiqueira de Minas. E fica o convite para você estar conosco. Se você quiser rever esse programa, acesse Canção Nova Play. Eu espero por você. Fique com Deus. Até lá. Tchau.